Boa noite, ouvintes da Rádio Clube FM 100.7. Boa noite também a todos que nos acompanham nas redes sociais, hoje em colaboração com o Mais Monkey Podcast. E já agradecendo a toda a equipe do Mais Monkey. Boa noite, Manu, minha parceira. Boa noite, Fabi. Boa noite a todos os nossos ouvintes e hoje telespectadores também, que estão nos acompanhando pelo Mais Monkey Podcast, essa parceria aí que iniciou, que nós estamos iniciando essa parceria que vai ser um sucesso. Amém. E hoje, Manu, nós trouxemos um tema muito interessante e muito importante para ser tratado hoje, não só na nossa cidade de Parintins, mas também, né, como um todo, é um tema muito atual, eu acredito, né, que é redes sociais e o sofrimento psíquico na adolescência. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o nosso querido professor, psicólogo, orientador do nosso podcast Ilhadamente. Finalmente conseguimos trazer ele aqui. Boa noite, prof. Boa noite, meninas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube. Boa noite a todos os espectadores do Mais Monkey Podcast. É um prazer estar aqui. É uma honra fazer parte desse projeto com vocês. Obrigada. E a gente esqueceu de falar o nome, né, amiga? O professor, né? E psicólogo André Cauã, gente. Sim, falei. A gente só apresentou essa parte. Sim, ele é o nosso querido orientador também aqui do nosso programa, do nosso podcast. Está com a gente nesse projeto. Inclusive, já quero aqui deixar o nosso agradecimento, viu? Por embarcar com a gente nessa loucura. Eu que agradeço. Incentivar. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é muito importante incentivar esse tipo de projeto, esse tipo de iniciativa para que a população se beneficie, né, da universidade. Com certeza. Esse é o nosso principal objetivo, né? Levar a informação sobre saúde mental e conhecimento de forma leve, acessível para todas as pessoas, para a comunidade como um todo, né? Tirando aí da faculdade, quebrando os muros aí, indo além realmente, né, Manu? Com certeza, esse é o objetivo, né? Como nós falamos todas as semanas, né? O nosso objetivo é passar esse conhecimento para a comunidade, esse conhecimento de forma acessível, para ir quebrando esses paradigmas, esses tabus, o medo da psicologia, da saúde mental e melhorar aí a nossa comunidade. E com esse tema, né? Nós vamos falar, vai ser muito importante o nosso papel, acredito, para os pais, para os alunos, para os professores, para a comunidade como um todo. Mas antes disso, a gente quer saber um pouco sobre o André. O André. Quem é? Sua trajetória. Bom, meu nome é André Reis Acauã. Eu pouco uso Reis, né? Fica mais André Acauã. Eu sou psicólogo de formação. Me formei em 2005 na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Minha trajetória sempre se pautou pelo conhecimento da psicanálise, né? Freud e Lacan, que são minhas paixões e meu norte no meu trabalho. Eu tenho quase 45 anos. Estou em Parintins desde 2008, quando eu vim para trabalhar no CAPS. Estive durante 11 anos no CAPS e depois saí do CAPS, fui para a gestão. Hoje estou como psicólogo na Secretaria Municipal de Educação, trabalhando, né, no núcleo de apoio à saúde mental do professor e colaborador da CEMED, onde a gente vai trabalhar, onde nós vamos buscar levar a saúde mental para o professor, que também tem estado muito adoecido, né, são muitas as questões dentro do contexto escolar que tem levado os nossos professores ao sofrimento mental, né, os nossos gestores, colaboradores em geral das escolas. Então a gente está fazendo esse trabalho começamos em junho. E aí também, né, tem uma trajetória acadêmica tanto na Universidade Federal do Amazonas, no CETAM, no SENAC, no Biomed, na FAMetro, onde estou, né, agora neste momento. Isso aí, um currículo bem extenso, né, Manu? Sim, é um currículo bem extenso. E a gente percebe isso dentro de sala, gente. É um excelente profissional. Na clínica também, né? Queremos, inclusive, muito parabenizar o trabalho que o senhor faz, que é muito bom. Exatamente. É uma aula que, se alguém puder um dia assistir, né, ter esse privilégio, Se for possível, fiquem à vontade. É um prazer. Sim. Eu tenho um prazer enorme em falar da psicologia. Eu gosto muito de falar, como vocês percebem, dentro de sala de aula, porque é um campo que eu tenho acompanhado já há algum tempo, né? Esse ano
eu completo 20 anos de formação. E as mudanças que acontecem dentro da sociedade vão refletir nas pessoas, nos sujeitos. E a gente tem acompanhado mudanças drásticas e aproveitando o tema, né? As redes sociais, que não são um fenômeno novo, né? Nós temos aí alguns anos já de redes sociais, mas hoje a gente tem visto um uso abusivo das redes sociais, né? Ela tem tomado cada vez mais o tempo, não só de jovens, mas aqui, né, vamos focar na nossa juventude, e isso gera preocupação, porque tem gerado adoecimento, né? Tem gerado sofrimento psíquico nos nossos jovens. E o que a gente vai ver na clínica, né? Eu recebi alguns jovens, tenho acompanhado alguns jovens, né, de uma faixa etária entre 15 a 25 anos, que relata esse sofrimento. Sim. E é um tema que o senhor traz para o seu mestrado também, né? Também. Fale um pouco aí do seu mestrado, como é que tá o andamento. Bom, o andamento está longo. Pauta sensível. Tem sido assim uma pedra no meu sapato, mas é uma pedra boa. E eu trato de sintomas depressivos em jovens de Parintins, acompanhando a trajetória desses jovens durante, vai fazer quase 6 meses já que eu tenho acompanhado essa população, né, esse grupo que a gente tem, que eu tenho colhido dados, que eu tenho feito entrevistas, um acompanhamento terapêutico, vamos chamar assim, e surge nessas conversas o advento da rede social, né, como um dos fatores de risco para sintomas depressivos, né? Claro que também tem os ansiosos, mas como a gente tem trabalhado pacientes diagnosticados com depressão, a gente vê, né, a rede social aí como um vetor para esse adoecimento. Sim. Então a gente pode dizer, professor, que estamos aí à frente, né, de frente com uma geração adoecida. Podemos, pelo que o senhor tem acompanhado. Eu acho que nós estamos diante de gerações adoecidas, não só de uma. A nossa, ela pega o bonde. Sim. Ela pega o bonde também, porque, queira ou não, nós temos visto adultos também com uso excessivo de redes sociais. Mas o que mais nos preocupa são os nossos... nessa transição, né, entre infância e adolescência, pelo uso cada vez mais constante. A gente tem visto um uso precoce das redes sociais, né? Então, crianças de 11, 12 anos já fazendo uso de uma exposição exagerada nas redes sociais, o que vai nos levar a uma diferenciação de meninos e meninas, né, que são usos diferentes, são impactos diferentes das redes sociais. Então nós vamos ver as meninas, por exemplo, né, as adolescentes, num uso mais voltado ao exibicionismo, e aqui eu coloco exibicionismo entre aspas, tá, gente? Não é de se exibir somente, começa com uma inocência de querer se mostrar e se torna uma competição entre as meninas, né? As meninas mais populares, as menos populares, e isso abre um espaço para o cyberbullying, né? E abre um espaço para um tema que se tornou aí muito em voga, né? A adultização. Então, você está em contato ali com a amostra do corpo, a sexualidade precoce, a sexualização da imagem, né? O quanto as meninas acabam se expondo e sendo vitimizadas por abusadores, e gera uma competição entre as meninas, né? Isso vai gerar distúrbios de autoimagem, isso vai gerar, né, um empobrecimento do reconhecimento de si mesmo. E com os meninos, nós vamos para uma outra vertente, que é dos joguinhos eletrônicos, né? Hoje uma gama de joguinhos eletrônicos, e senhor Hector e senhor Vitor estão aí incluídos, né, nesses joguinhos eletrônicos, mas, né, com cautela. A gente, né, lá em casa tentamos monitorar os meninos, e eles vão para os jogos e para a pornografia. Né? Então a pornografia hoje também muito de fácil acesso por questão da internet, está em todos os lugares, né? Então você vai ver aí um afastamento do convívio social por conta do jogo e uma banalização também da sexualidade por conta da pornografia.
E eu acredito também a questão da comparação, né? A gente vê nas redes sociais uma vida que é perfeita, entre aspas, Sim. e compara realmente os corpos, por exemplo, né? Ah, o corpo daquela menina é perfeito. Sim. Aí vai se comparando, vai se achando feia, as meninas, né? Principalmente, eu acredito, que gera também essa questão da autoestima, né? A rede social, ela traz muito isso, como se fosse um cardápio realmente humano, né? De dizer, é um cardápio humano. Não só as redes sociais, mas também esses aplicativos de relacionamento, que hoje em dia também estão sendo usados cada vez mais precocemente pelas adolescentes, né? Eu acredito que gera também essa questão, né, da comparação. E isso também traz problemas depois, né, para essas crianças, para esses adolescentes. Na clínica psicanalítica, nós vamos ver isso com alguns termos que a gente usa bastante, que é a questão do real e do ideal. Né? Todos nós temos, obviamente, uma idealização de nós mesmos. E ali, quando você se expõe e alguém, por exemplo, né, faz um comentário depreciativo, isso vai bater diretamente nesse ideal. Né? Aquilo que você imaginava não corresponde. Né? Então fica um conflito muito grande entre a questão da idealização de si mesmo e o real do corpo da pessoa, a real da vida dessa pessoa. Vai ter um conflito. E quando esse ideal ele é atingido, ele é bombardeado, como a gente tem visto no bullying e no cyberbullying, essa pessoa, né, essa criança, esse adolescente, ele tende a entrar num processo depressivo. Sim. Né? Por ter a opinião do outro como muito mais importante do que a sua própria. Né? E é isso que as redes sociais também abrem espaço. Porque você está ali sujeito a comentários de qualquer pessoa, de qualquer nível, né? E geralmente, quando é depreciativo, é muito depreciativo. Sim. Sim. E o que acaba, né, aumentando o sintoma depressivo. Mas aí a gente não pode esquecer também, né, que tem um lado ruim das redes sociais, essa exposição, esse acesso, né, fácil que nós temos hoje, mas aí tem um lado positivo, né, que tem que ter aquela balança, um equilíbrio, né? E o que é que os pais, o que é que os educadores, o que é que a gente como comunidade pode fazer para ajudar nessa luta aí contra esse sofrimento psíquico que as redes sociais têm causado nos nossos jovens? Bom, a internet e as redes sociais, né, como ferramenta, elas são abertas ao uso. Eu acho que é muito positivo no caso de agregação de comunidade, por exemplo. Né, você encontrar pares que gostam das mesmas coisas que você, que têm as mesmas ideias, que tem, né, um debate saudável. Eu acho que é super importante. E não é, como você mesma disse, não é tudo de ruim. Né? É importante que você tenha ali sim um espaço para famílias que estejam longe poder, né, ter um convívio real. Eu, por exemplo, com a minha filha que mora fora, eu só tenho contato via rede social, via, né, WhatsApp, via aplicativos. Sim. Então ela tem esse lado positivo de agregação de ideias, de conhecimento, né, de poder agregar comunidades. E eu acho, né, complementando aí o que nós podemos fazer? Acho que tudo tem que ser dentro de um limite, né? Um entendimento, uma conversa com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, explicar, né, tanto os benefícios quanto os malefícios, deixar eles cientes de que nem tudo precisa ser colocado ali, nem tudo precisa ser exposto. É possível sim, né, você colocar uma foto, é possível sim você colocar, né, uma frase que lhe represente, claro, mas saiba que você está sujeito, né, tanto a comentários positivos quanto a negativos. Né? Então, preparar os nossos jovens e até mesmo nós, adultos, para receber críticas, receber comentários depreciativos, limitar, né, ter horário de uso, não deixar, né, a gente tem visto muito nas escolas, por exemplo, né, no meu trabalho atual, os professores falando que muitos alunos chegam na sala de aula e dormem. Quando eles vão questionar, professor, a gente ficou no joguinho, celular. A gente ficou no celular, ficou conversando no grupo. Então, tudo em excesso faz mal, né? Sim. Então,
Até tem as que ter coisas limite. boas, até Exato, a água, se a exato. gente tomar água demais, Em faz excesso. mal, né? Sim. Tem que em ter excesso faz limite. Então, a conversa, essa lei de proibição de telefones em sala de aula, eu acho que é muito importante, porque resgata a essência da escola, que é, né, além de aprender a socialização Sim. das nossas crianças, trazer o brincar é muito importante. Hoje a gente tem visto também, junto com as redes sociais, né, a criança perdendo o risco. Elas não vão mais pro parquinho, não rala o joelho, não Sim. cai numa árvore, né? Não tem mais um Não negócio. Quebram mais um braço. Exato, não tem um braço quebrado, né? Não Tem um um dente, gesso pra colocar ali. não tem um dente torto, né? Então, Gente, a gente não tá falando pra ninguém quebrar o braço, tá? Fique claro. Sim. mas o que isso representa é que a gente priva os nossos filhos de um risco externo e deixa na mão deles um risco que é Muito muito maior, grande, né? Muito grande, que é muito exatamente. grande. Então, a gente troca, né, os riscos. Sim. A gente deixa de ter os nossos filhos na rua e a gente tem visto cada vez menos aquelas brincadeiras de rua, que na minha época era muito constante, e hoje não se vê mais. Né? Você vai se ver em alguns bairros periféricos, você vai ver hoje aqui nas nossas zonas rurais, nos nossos interiores, mas em boa parte da nossa cidade você já não vê mais. Porque as crianças estão, né, os pais estão com medo e as crianças estão cada vez mais dentro de casa, lotadas de atividades, né? É inglês, é futebol, é natação, é escola o dia inteiro, é reforço, é isso, aquilo outro. Então, voltar a brincar, voltar a ter um risco saudável também é importante para a formação de um adulto saudável, né? Porque a gente está criando crianças despreparadas à frustração. Sim. Né? Elas não estão preparadas à frustração que eventualmente a vida vai trazer. Sim. Então, a gente precisa resgatar um pouquinho a frustração. E essa questão da frustração também vai muito de encontro com a dependência que hoje em dia as crianças criam das telas, né? Que a gente percebe são casos assim, nossa, absurdos de crianças que porque o pai disse não, negou o celular, às vezes chegam até mesmo a tirar sua própria vida, né? Já aconteceu situações assim, né? Nesse nível, para ver a dependência do uso das telas hoje em dia, né? Então isso também eu acho que é algo que é muito de se questionar mesmo, né? Essa questão, o senhor acredita que existe uma idade assim ideal ou uma idade que seria válida para essa criança ter o acesso ao celular, ter acesso às redes sociais? Se nós levarmos em conta uma questão fisiológica, né, de maturação cerebral, de uma maturação do nosso aparato emocional, eu acredito que seria por volta dos 14, 15 anos, que o adolescente já teria ali uma capacidade mais construída de lidar com emoções, tanto positivas quanto negativas. Então, mais ou menos por essa idade. A gente tem visto, como nós falamos no início, né, uma precocidade. Então, crianças de 8, 9, daí para frente, a gente tem visto um uso exagerado. Né? Mas é claro que vai depender da família, vai depender da criança, mas eu aconselharia mais ou menos por essa idade. Entendi. E aí a gente tem, né, que trazendo para algumas realidades, algumas crianças precisam ter esse celular, né, esse meio de comunicação aí um pouco mais cedo, né? E aí pra gente ter esse cuidado também no ensinar para essa criança, ó, você vai ter aqui um celular, você vai fazer isso, vai ser para isso, e também supervisionar. Porque a gente não sabe, tá aí, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o TikTok, nós temos o YouTube, nós temos diversas plataformas que a gente nem imagina como é que estão as coisas. Trago um exemplo pessoal, né? Eu tenho um filho pequeno e ele gostava de YouTube, hoje já não usa mais. De vez em quando não tem como a gente tirar 100% das telas, não existe. Senão a mãe, né, o pai não consegue também nem lavar uma louça direito, gente, não tem. Mas colocou ali no YouTube Kids, tudo lindo. E aí, no meio do vídeo, o vídeo mudava para um vídeo agressivo, para um outro de conteúdo, que no início não era. E
passava ali uns 2 minutos desse conteúdo ruim, né? E voltava para o conteúdo que era de início. Então, às vezes, passa batido pelo nosso próprio olhar de pai, né? Então, a gente tem que ficar em cima. Tem as trends do TikTok, que a gente também tem que ficar olhando, né? Porque, tem a trend de tal coisa, tem a trend da comida, tem a trend de não sei o quê. Mas aí a gente precisa ver o que o nosso filho realmente está consumindo. E a gente, como pais, né? Nós, como comunidade, como que nós estamos consumindo? O que nós estamos fazendo? Né? Porque é como exemplo, né? Como que vamos cobrar algo dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, afilhados, enfim, as crianças, se nós não somos exemplo? É verdade. Nós não podemos mais voltar atrás, né? O celular ele veio para ficar, hoje está aí, né, cada vez mais presente na vida de todo mundo. São poucas as pessoas que ainda não têm acesso à internet, que não têm acesso a celular, um tablet, um computador. Então, nós precisamos incorporar isso também na educação, como você disse, né, perfeitamente. Eu preciso mostrar para o meu filho, para o meu adolescente, né, para a minha criança, que aquilo vai fazer parte da vida dele. E como todo o resto, precisa ser usado com parcimônia, com intuito. Isso abre portas para uma educação de qualidade, uma pesquisa, né, você tem acesso à informação instantânea na sua mão o tempo todo. Então, é útil, Sim. mas também é perigoso. Sim. E eu estava lembrando aqui de um amigo que ele tem 2 filhas pequenas, né? E as 2 têm celular, usam celular, vão para aula com celular, mas ele tem um mecanismo que elas já são adaptadas a essa questão do limite, né? Ele tem um aplicativo, eu não sei muito bem o que é, mas eu acredito que seja um aplicativo que ele usa e limita o tempo. Então, deu o tempo, elas têm que dormir, elas já sabem, o tempo ali é cronometrado. E aí, se elas quiserem usar o celular por mais tempo, elas têm que pedir autorização dele. E tem também a questão do conteúdo que elas assistem, que ele permite também, né? Ele limita também essa questão. Então, eu acho também que é uma ferramenta muito válida hoje em dia, né? Já que não tem como a gente proibir essas crianças e adolescentes de terem esse acesso, mas é importante também que nós, né, os pais, educadores, tutores, estejam atentos também para o consumo. O que essas crianças estão consumindo de conteúdo, né? Porque é um conteúdo cada vez mais raso, é o que a gente observa, né? Sim. Lá em casa, a gente adota o método de 9 horas da noite, o celular vai para o nosso quarto. Então, o celular não fica na mão dos meninos de noite. Eles têm até o horário 8h30, 9 horas, e depois nós colocamos o celular no nosso quarto e fica carregando lá. Então, usam durante o dia e à noite, porque se deixar, né, é complicado. Precisa ter limite, né? Eu não gravei, tá, gente? Tem um livro que eu e a Fabi gostamos muito, que é sobre os adolescentes, que ele se chama A Geração do Quarto, que é do Hugo Monteiro, que inclusive semestre passado nós o encontramos num congresso que nós fomos. Sim. E ele fala muito sobre essa nossa geração, essas gerações adoecidas, né? Essas crianças que ficam nos quartos, essa tela, esse excesso, né, de rede social. Mas ele fala aqui que o problema não é telas, mas querer que umas prevaleçam sobre as outras, sem que haja o respeito e a compreensão à diversidade. Então, a gente traz, né, que tudo precisa realmente de um limite, de uma conversa. Você que é adolescente, que está escutando, mas meu pai vai tirar meu celular, esse pessoal aí está dizendo que é para tirar. Não, é para você ter consciência de que o mundo está aí, tem seus perigos mesmo, que os pais que também estão, vão me ensinar, querem me ensinar aqui é como criar meu filho. Nada disso. A gente quer ajudar nesse processo, né, que não é fácil. Criança, adolescente, todos nós já fomos adolescentes, a gente sabe que a gente tem um período que a gente se revolta. Então, que a gente... Aborrecentes. Que a gente precisa ter esse olhar, né, e entender que nós já passamos por isso, ter essa paciência. Mas eu cresci... foi no grito, foi desse jeito. Vamos quebrar ciclos, né? Criar crianças e adolescentes para serem adultos melhores que nós, para que quando a gente o meu filho, eu fiz um excelente trabalho. E a psicologia, ela tem ferramentas para isso, ela tem
conhecimento para isso. Eu costumo dizer que eu não quero, né, criar o filho dos outros, que às vezes a gente não sabe nem muito bem como fazer com os nossos, né? Sim. Não é essa a ideia. Mas nós temos a base, principalmente científica, para embasar o que nós estamos falando, né? É importante que entendam que o que nós trazemos aqui são estudos feitos com adolescentes, são pesquisas, são vivências, né, que, se não for levado, não à risca, mas considerado, pode ter consequências desastrosas no futuro, né? Podemos ter gerações de adultos adoecidos cada vez mais adoecidos, o que, né, liga um alerta para nós profissionais da psicologia. E assim, o senhor que já está ali na clínica atuando já há bastante tempo, o senhor percebe assim que quais são os transtornos que, a partir dessa dependência, digamos assim, são os mais comuns, os mais prevalentes nesses adolescentes hoje em dia? Uma coisa que você trouxe, que é a comparação, né? Você nunca está satisfeito com a sua vida. Você que seguiu o artista, você quer ter a vida do artista, você quer ter a vida da amiga que tem um pouquinho mais de condição financeira. Então, você nunca está satisfeito com a sua realidade. Isso vai gerar um processo depressivo. Né? A pessoa que chega à clínica, ela chega dizendo: a minha vida não é boa, né? A minha vida é uma porcaria, porque, né, eu vejo todo mundo feliz, eu vejo todo mundo postando coisas boas e eu não consigo, né? E a gente sabe que aquilo é só uma ilusão, é só um retrato de um momento da vida daquela pessoa. Todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas questões. E a gente tem visto também em adulto a questão do que você disse do cardápio, né? Dessa exposição, da banalidade dos relacionamentos, da veiculação de notícias falsas, da veiculação de notícias atacando outras pessoas. E essas são consequências muito negativas das redes sociais, que a gente, né, tem acompanhado. Isso é um perigo. O Bauman vai falar das relações líquidas, cada vez mais superficiais. As relações não se aprofundam. Então, a pessoa fica meio que à deriva, sem referenciais, sem relações realmente constituídas, não tem uma amizade duradoura, não tem um relacionamento duradouro, não tem um referencial de pessoas ao seu lado. Né? E isso vai gerar um isolamento, que consequentemente vai gerar um processo ansioso e depressivo. Entendi. Então, hoje, queridos ouvintes, nós trouxemos para vocês aí um pouco sobre esse sofrimento que as redes sociais estão causando nos adolescentes, mas não só neles, na comunidade como um todo. E nós queríamos agradecer, né, o professor e profissional André Cauã por topar, por compartilhar um pouco aqui conosco, né, e o espaço também, né, sempre agradecendo aqui a nossa vice-prefeita Vanessa Gonçalves, que está conosco aí nesse projeto, muito preocupada. A gente pode ver que agora não é mais só preocupada com os alunos, mas com os professores. Sim. Lembrar que você, pai, que está passando por uma dificuldade, nós já trouxemos sobre o CAPS aqui. Procure uma UBS, procure um CAPS. Eu não consigo resolver o problema aqui em casa, só procure ajuda, né? Para você, para sua família, para o seu filho, que lá na frente isso vai valer a pena. Com certeza, Manu. Realmente agradecer a presença, agradecer também por topar estar com a gente nesse projeto. Para quem não sabe, professor, psicólogo André, ele que nos orienta, que nos dá as dicas também, porque qual é o tema que a gente deve tratar aqui, como a gente deve se portar, o que a gente pode falar. E agradecer, claro, a nossa principal patrocinadora e apoiadora, Vanessa Gonçalves. Agradecer a todo o espaço que nós temos aqui na Rádio Clube, também a equipe da Rádio Clube. É muito importante e nós temos recebido muitos feedbacks positivos a respeito dos temas que nós estamos tratando aqui. E esse é o nosso principal objetivo, levar realmente para comunidades vários temas diversos sobre saúde mental de forma clara, leve e acessível, né?
É isso aí. Então, até a próxima quinta-feira com mais saúde mental e muito aprendizado, muita troca. E um tema vai ser muito legal também. Esse mês de outubro tem muita coisa legal para trazer para vocês. A gente estava falando, né, sobre a questão dos adolescentes, dessa questão mesmo dos limites também. E eu lembrei, né, que a Manu falou do Hugo Monteiro, da geração do quarto. E lembrei que ele foi um dos estudiosos do qual foi embasado essa lei das escolas. Ele sim. fez todo o estudo, inclusive saiu no Fantástico uma matéria dele, né, falando sobre esse livro, falando sobre a pesquisa dele. E o que nós podemos ver dos relatos, porque ele traz muitos relatos de adolescentes, né? Ele escutou mais de 3.000 adolescentes Sim. em vários locais do país, né? Várias regiões Isso. para entender da melhor forma. Para entender de que forma, né, esses adolescentes estão vivendo hoje, de que forma eles se portam, o que tem causado, né, todos esses transtornos desses adolescentes, o que tem levado eles a esse sofrimento psíquico e o que fez ele colocar, né, como nome a geração do quarto é realmente esse isolamento. Porque as redes sociais, elas nos conectam, sim, com as pessoas de vários lugares do mundo, não importa a distância, né? Quebrou a questão da distância, mas ao mesmo tempo causou esse isolamento. O que a gente mais percebe é quando a gente chega, por exemplo, perto de um grupinho de adolescentes, está todo mundo no celular, ninguém nem se olha, ninguém não conversa, não tem mais aquela troca genuína realmente, tá todo mundo no celular, é incrível isso. Eu digo, meu Deus, gente, perdeu totalmente. Não só nos adolescentes, né? Às Claro, vezes até a gente. Sim. Hoje eu vinha conversando com o meu mais velho, o Vitor, que vai fazer 15 anos agora em dezembro, e falava sobre isso. Ele fica muito isolado, né? Ele é um adolescente muito amoroso, muito brincalhão, mas boa parte do seu tempo ele está isolado no quarto dele. Final de semana, por exemplo, se eu não vou lá, né, ou minha esposa vai bater, e aí, meu filho, você tá vivo? A gente não vê, né? Só sai para comer, para ir ao banheiro. E eu falei para ele que esse ano é o último ano dele na escola, com os colegas e tudo mais. Então eu falei para ele, meu filho, você precisa aproveitar, né? Aproveitar não só vão sair, vão tomar um sorvete, vão, sei lá, passear na catedral, sei lá, fazer alguma coisa. Ficar sentado, Exato, né? não olhando para a cara do outro que seja, sem o telefone. Porque isso consome. Né? Às vezes eu vejo que eles estão conversando entre si pelo telefone, um ao lado do outro. Né? Um ao lado do outro. Eu vou levar ele pro vôlei, ele treina vôlei. E nós pegamos uma coleguinha dele, que é no caminho de casa, que faz vôlei também, no mesmo horário. E eles vão conversando pelo celular. Eu já vi pelo retrovisor que eles estão conversando, rindo, um olhando pro outro rindo, mas digitando pelo celular. Então, é uma geração que cresceu com isso, diferente da nossa, né, que nós pegamos. Vocês não, que são muito jovens ainda, né? Mas a minha... Não tanto, né? Eu peguei mais ou menos no meio. O primeiro celular que eu tive foi com 18 anos. Isso faz mais de 20 anos atrás. Então, faz sentido. né? Então, eu ainda peguei uma geração analógica. Os nossos filhos estão crescendo numa geração completamente digital. Completamente. Sim. Né? Então, desde a primeira infância, eles têm acesso à internet, a tablet, né? Obviamente, quem pode ter esses aparelhos, TVs conectadas, então você está ali, você pode assistir o que você quiser, a hora que você quiser. Na nossa época tinha que esperar a TV Globinho, né? Exatamente, né? né? Poxa, Eu sou da falta TV até Colosso, hoje. eu sou da Xuxa. Um celular de jogo da cobrinha. Exatamente. Nem mensagem mandava meu celular. Meu Deus. O negócio é antigo. Então, e outra coisa que chama atenção é a quantidade de estímulos. Né? Como nós falamos, o nosso cérebro ele vai passando por um processo de maturação natural. E esse filtro de estímulos ele é muito importante para que a gente mantenha foco, né? Para que a gente tenha foco, atenção. Como nós estudamos em processos básicos lá atrás, né? Atenção, foco, inteligência, esse processo. Você, com muito estímulo, o cérebro não sabe muito bem o que filtrar, o que é bom, o que é ruim. E aí a criança fica... Né? Hoje a gente tem visto muito
transtornos de déficit de atenção por conta disso. Não tem foco. Porque é muito estímulo. Muito estímulo. E quanto mais estímulo, mais o nosso cérebro quer estímulo. Exato, né? Eu chamo meu filho para assistir um filme comigo. Os jovens não assistem mais filme, descobri isso. Né? É no TikTok. Pai, a gente ia ver no TikTok, mas como, meu amigo? Você vai rolando 2 minutos, 3 minutos. Sabe, não assistem mais filmes. É uma série, é um dorama, né? É um negocinho de um canal de YouTube, mas não assistem filmes. Né? Eu achei um absurdo isso. Sim, com certeza. Sim. Eu também acho um absurdo isso. E, inclusive, a minha sobrinha, né, ela tem 12 anos. E aí, meu pai, que é o avô dela, queria dar um celular pra ela. E eu falei, pai, será que tá na hora? Porque eu tive meu primeiro celular com 12 anos. Mas como o senhor falou, o que eu tinha no celular? Não tinha WhatsApp. Era jogo da cobrinha, era SMS. Às vezes eu não tinha crédito pra colocar, mandava torpedo grátis, me liga, exatamente. Então, assim, hoje em dia, eu falei pra ele, tá totalmente diferente. Eu falei assim, não pode comparar. Não dá pra comparar. Não. Hoje em dia, o acesso a diversos conteúdos é difícil controlar também. Então, assim, eu falei pra ele, o senhor quer arranjar mais um problema? Se o senhor quiser arranjar mais um problema, o senhor compra o celular pra ela e dê. Mas eu tô fazendo a minha parte aqui de lhe alertar, porque é bem complicado. A questão do TikTok também, eu vejo... Ela é um pouco viciadinha. Quando ela pega o celular dele, ele dá o celular pra ela, né? Olha, tá aqui. Fica aí, ele estipula um tempo. Olha, tá aqui. Até tal hora tu vai poder usar. E eu vejo ela no TikTok direto, nas dancinhas. É isso que eles consomem. Então, o que eu percebo é que, realmente, os conteúdos que essa geração está acessando é cada vez mais raso. É uma coisa, assim, que... Até como o senhor falou no começo, adultiza realmente as nossas crianças, né? Eu vi também uma criancinha, eu acho que tinha uns 5 anos, dançando. Sabe aquelas músicas que... não tem nada, é só senta, senta, senta. É uma coisa assim. E eu fiquei, nossa, meu Deus, como é que os pais permitem que essa criança se exponha assim, que era uma rede social, fazendo aquelas dancinhas assim, que são bem sugestivas, que a gente fala, né, que são bem sugestivas mesmo, com umas letras, né, mais sugestivas ainda. E como esses pais não se preocupam com isso, né? Abre espaço aí para situações, né, para pessoas que estão aí nas redes sociais só observando. Exatamente. Só esperando, né, uma porta de entrada. E isso é muito, muito presente. Muito presente nos relatos que a gente tem aqui de pais, né, que trazem pra gente, que compartilham conosco, que às vezes eles pegam o celular do filho e verificam que tem ali uma conversa que não é uma outra criança, porque vamos chamar assim de predador, né, de certa forma, ele tá ali, ele se camufla, né? Sim. Eu sou uma criança, eu tenho a sua idade, me manda tal coisa. Essas conversas. E aí a gente precisa ficar atento mesmo. E é tudo tão fácil para as crianças, eles aprendem com uma facilidade. Verdade. Gente, o meu filho vai fazer de 4 anos, 5 anos, né? Ele sabe colocar o computador, imprimir o que ele quiser, pesquisar o que ele quiser. Eu quero um desenho da Patrulha Canina. Ele digita a Patrulha Canina, escolhe e coloca para imprimir, né? Então, ele tem essa facilidade. Enquanto as outras crianças também não têm essa facilidade, e quantas pessoas não se aproveitam disso? Hoje ele pesquisa o desenho que ele quer assistir. Mas e aí, mais pra frente? Se a gente não for ali ensinando, se a gente não for conversando mesmo claramente, porque antigamente não era necessário uma conversa assim tão cristalina. Os pais ainda tinham essa dificuldade, esses tabus, Sim. né? Hoje em dia já é necessário, porque se a gente não conversa, outra pessoa vai conversar de uma outra forma. E a gente vê, né, nesse âmbito também a precocidade da sexualização. Né? Isso tem sido muito discutido dentro das escolas. Né? Eu tenho escutado muitos professores, escutado muitos gestores falando sobre o quanto isso tem refletido na vida de crianças, né? Crianças mesmo, antes dos 10 anos, e tem direcionado a vida principalmente de meninas de 12 anos para frente, né? Porque elas são mais vítimas disso, né? Como nós falamos lá no começo, dessa exposição. E aí os predadores, né? Os aproveitadores, os abusadores, eles vão se aproveitar disso,
Infelizmente, são às vezes crianças com vulnerabilidade social, com necessidades financeiras, né? E aí entra todo o processo de abuso sexual infantil, de adolescente, que infelizmente estão acontecendo nessas redes sociais, né? Nesse âmbito da internet. Então é uma preocupação muito grande também. E não tem como a gente não falar de rede social, de tela, sem falar também sobre a inteligência artificial, que hoje em dia está muito presente também, que é também uma facilidade muito grande e que tem gerado também alguns problemas, né? A gente percebe que as crianças têm acesso a isso, os adolescentes têm acesso às inteligências artificiais, chat GPT, né? E colocam lá tudo, Sim. tudo. E aí, até teve um caso agora, né, recente, que o chat GPT, não vi muito bem, assim, claramente o que foi que aconteceu, mas, não sei se era um jovem que tirou a sua vida e ele colocou todos os comandos lá no chat GPT e o chat GPT meio que ajudou, né, ele a como fazer, o que fazer e tal, colocou lá todas as instruções de como ele devia proceder, inclusive os pais estão processando, né, a plataforma. Então, assim, é um perigo também, né, professor, essa questão das inteligências artificiais, de como as crianças têm acesso também a isso. Eu acredito que é também uma questão de ter atenção realmente também dos pais em relação a isso, né? Apesar de ter alguns parâmetros de segurança, né, pelo menos é o que as empresas dizem, existem maneiras de burlar. Né, um prompt diferenciado, um input ali, né, um comando diferenciado. E tem informação infinita, né? Tem acesso à informação infinita, e tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então fica alerta. Eu tenho conversado bastante com os meus filhos sobre essa questão, que é uma área que me interessa, e falar de como usar, né? Eu acho que também chegamos num ponto, e falava ontem com o XP sobre isso, não tem mais volta, né? Ou a gente abraça isso e aprende a usar para um benefício, ou a gente vai ficar atrasado. Então eu tento conversar com os meus meninos para que aprendam a usar, para que retirem o potencial dessa ferramenta sem usar o lado negativo, né? Que tem até prejudicado a nossa profissão. Né? As terapias por inteligência artificial, né? Uma grande, não posso dizer a palavra aqui nesse momento, mas é uma grande ilusão, né? E percebam o quanto os jovens de hoje correm atrás dessa ilusão, né? De uma aparência, do parecer, né? É sempre do parecer ser ao invés de ser realmente, de uma superficialidade gritante, e isso é muito preocupante, né? Porque estão surgindo adultos rasos. Então, um alerta: resgatem a leitura, resgatem atividades lúdicas, resgatem filmes, assistam filmes longos, porque isso vai contribuir para a formação do sujeito. E também deixem as crianças, os adolescentes participarem. Eu não tenho tempo de brincar. Não tenho o meu dia a dia, a minha condição, algum empecilho. Mas desde que essa criança ajude nas coisas de casa. Sim. Não é aquela escravidão, gente. Mas assim, ajudar a guardar uma louça, a guardar a compra. Cuidar do seu quarto. Cuidar do quarto, acordou, dobrou o lençol, arrumou a cama. Porque faz com que eles se sintam pertencentes ao lar, né? Úteis. Que isso também, se a gente for levar para a rede social, eu não faço nada em casa, minha mãe acha que eu não sirvo para nada. Na rede social eu vou servir para alguma coisa. E você me lembrei de uma coisa agora, que às vezes é a glamorização do não saber fazer nada. Não sei fritar um ovo. Lindo. Isso, pelo amor de Deus, né? Então a gente vê muito isso. Eu não sei cozinhar. Eu não sei cuidar de uma casa. Minha mãe sempre fez para mim. Não. Né? Não é bem menos assim. Para a gravação. Seja menos. Porque isso vai influenciar outras pessoas, né?
O que leva a outro assunto. A gente pode encadear assuntos aqui infinitamente. Vai embora. Que é dos influencers, né? Aham. Esses ditos influenciadores digitais, cuja opinião muitas vezes é mais levada em conta do que da própria família. Verdade. Sim. Porque nós, enquanto pais, educadores, criadores de pessoas, precisamos limitar, né? Precisamos podar os nossos filhos, que é assim que cresce gente, né? Assim como cresce a árvore podando, a gente podando crescemos pessoas. E a gente vai ver que os influenciadores podem tudo, fazer tudo do jeito que eles quiserem, não são atingíveis, né? A gente vê aí não sei nem o nome, que bateu o carro, que é assim mesmo, depois não, né? Não. Então filtrar isso é muito importante. Verdade. Tem que ver o que de fato te influencia, né? Se você quer... E a gente tem na psicologia, né? O meio influencia o sujeito, né? Sim. O indivíduo. Então, onde você está, o que, que você está consumindo? Eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ser uma pessoa inteligente, eu quero ser uma pessoa boa. Eu vou buscar influenciadores, que a gente não pode dizer que Todas são ruins, não. Não, claro Vou que buscar não. influenciadores que me ajudem a me construir, né, esse ser humano que eu quero ser. Será que eu vou ter orgulho de mim mesmo, né, com isso que eu estou fazendo aqui, com isso que eu estou fazendo agora? E os pais, será que eu vou ter orgulho do meu filho com isso que eu estou ensinando a ele? Porque é muito fácil a gente só cobrar, né? Agora a gente ter a paciência de ensinar, a gente ter a paciência de explicar, de reconhecer que a gente também erra como pai, né, como mãe. Sim, com certeza. Não é muito fácil. E que psicólogo não sabe de tudo. De educar crianças, tá? Minha mãe brigava comigo quando eu estudava. André, você vai ser psicólogo, mas mãe, eu vou ser psicólogo do filho dos outros, dos meus filhos eu sou pai. A gente tem que deixar isso claro, né? Então, às vezes quando... Aí, o que eu faço? Não sei. Né? A gente precisa entender o contexto para poder dar uma opinião, né? Então, cada caso é um caso. O psicólogo não sabe de tudo, mas ele ajuda muito. Isso é e verdade. também não dá para ser substituído, gente, pela inteligência artificial. Não dá. Por favor, eu não quero. Tô fazendo, não vou lá no CAPS, não vou na clínica, porque eu tô fazendo aqui com o chat GPT. Gente, por favor. Não, por favor. Vá ao CAPS. Eu acho que eu sempre digo que o CAPS, ele é, em Parintins, a melhor equipe de saúde que existe na nossa cidade. São muito comprometidos. Eu tive o prazer e eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história, né? 11 anos ali, desde 2008 até 2019. E procure ajuda no CAPS, na UBS, no hospital, na igreja, aonde for. Mas procure ajuda, porque dali, né, você pode ser encaminhado para um tratamento mais prolongado, mais direcionado, né? Procure ajuda de um profissional que possa te ajudar. É isso aí, gente. E nós estamos encerrando aqui, né, o nosso podcast. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para a sociedade, para os pais, para os educadores, de uma maneira geral. De que forma, né, eles podem contribuir também para amenizar esse sofrimento psíquico nesses adolescentes. Se o senhor quiser deixar uma mensagem, olhe para a câmera e fique à vontade. Primeiro passo, sejam presentes na vida dos seus filhos, né? Sejam presentes. Eu sei que a nossa correria do dia a dia muitas vezes não deixa que eu tenha muitos momentos de qualidade com os meus filhos. Sabemos o quanto o trabalho nos exige, mas sejam presentes. Eu acho que é muito importante isso, você fazer parte do crescimento do seu filho, seja criança, adolescente. Converse, oriente, busque saber os gostos dos seus filhos, o que eles gostam, né? Muitas vezes a gente quer impor uma coisa, mas vamos procurar saber qual a orientação sexual do seu filho, qual é a vocação, qual é o desejo dele, o que ele quer para a vida. Porque depois de um tempo, o nosso querer não influencia mais, né? Então nós precisamos construir isso juntos. E no mais, eu acho que sejam amigos dos seus filhos, sejam presentes. Se não souberem o que fazer,
procurar a ajuda de um especialista, né? Para uma conversa é muito importante. E confie, né, no seu trabalho. Eu sei que muitas vezes nós vamos nos angustiar achando que não sabemos o que fazer, que é uma tarefa muito árdua, né? Nós achamos que sabemos o que é ser pais, né? Eu costumava brincar que eu sabia o que era ser pai, eu vou fazer tudo diferente que meu pai fez, né? Meu pai me batia, não vou bater no meu filho, né? E aí você vê que não é bem assim, né? Cada geração traz os seus traumas, traz os seus limites. Então, né, busque estar presente da melhor maneira possível. É isso aí, gente. E filho não vem com manual de instrução, né? Ah, não. Não. Então é importante você ter consciência disso, né? Os pais também erram, é normal. É. E é isso aí, prof, psicólogo. Desculpa. Imagina. Para quem quiser ter um atendimento com o senhor, como é que pode fazer? O senhor está clinicando? Não. Não? Neste momento não estou clinicando. Por quê? Por conta da CEMED, da FAMetro, isso tem consumido bastante o tempo. E às vezes os horários não batem. Né? Então eu estou fora da clínica nesse momento. Talvez semestre que vem, eu não sei como é que vai ficar ainda a FAMetro, no próximo semestre. Sei que estarei lá, mas não sei como, nem quando. Mas estou disponível, né, na CEMED, de manhã, todos os dias, na quarta-feira à tarde. E só me procurar. E é isso. Redes sociais também, André Cauã. Sigam lá, gente. Pode seguir, estou à disposição. Respondo mensagens. Né? É ele mesmo que responde. Exatamente. Não tem um moderador. É isso, né, mano? É isso, gente. Vamos encerrando por aqui mais um episódio, né? Com essa presença ilustre e difícil de conseguir. Sim, mas conseguimos. Conseguimos. Com essa parceria maravilhosa da equipe do Mais Monkey, que abriu as portas pra gente estar aqui hoje. Obrigada, a gente quer agradecer, né? Sempre vai estar agradecendo. Né? E esperamos estar mais algumas vezes por aqui de vez em quando, quem sabe. Quem sabe. Obrigada a todos que escutaram, que estão nos acompanhando nesse projeto, né? Muito, muito legal, que a gente tem tentado dar o nosso melhor. E está sendo maravilhoso. Parabéns. Gente, muito obrigada realmente a todos que assistiram até agora. E dizer para vocês que o Ilha da Mente está toda quinta-feira, às 20 horas, lá na Rádio Clube FM 100.7. Então, se vocês puderem, ouçam lá. E também no Spotify, né, Manu? Sim. @Ilha da Mente Parintins também. No Instagram também é @Ilha da Mente Parintins, tá? Sigam também o Mais Monkey também nas redes sociais, tá? E acompanhem a gente, é isso aí. E até a próxima. Até a próxima, Tchau. gente. Tchau, tchau.